Marcos capítulo 1, a partir do verso 14, serei mais objetivo nessa manhã. Marcos capítulo 1, a partir do verso 14. Nós estamos na nossa igreja lá em Caucaia, em uma série expositiva do Evangelho de Marcos. Nós estamos percorrendo todo esse Evangelho de Jesus segundo Marcos. E um dos capítulos, obviamente a profundidade do Evangelho é muito grande, desse livro, mas um dos capítulos e um dos versos que me chama a atenção e que fala profundamente ao meu coração, é esse que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Marcos capítulo 1, a partir do verso 14, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém? Palavra do Senhor para nós nessa manhã, que nós queremos compartilhar com a igreja, com os irmãos. Quando nós pensamos e quando nós falamos sobre igreja, que é a temática que eu tenho percorrido com os irmãos desde ontem à noite, nós precisamos ter em mente que Deus é o Criador, Deus é o arquiteto da igreja. Cristo deu a sua vida por ela, o Espírito Santo foi enviado para lhe dar poder para cumprir a sua missão de testemunhar de Cristo por toda a terra, para chamar pecadores para a comunhão nessa nova humanidade que Ele está edificando, guiando e preservando para a eternidade. A igreja é uma comunidade de pessoas, o povo de Deus, que deve a sua existência a um fato fundamental: o chamado de Deus por meio de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. E é sobre o chamado de Jesus para crer no Evangelho que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. O texto que nós lemos nos convida, nos convoca, nos chama a crer no Evangelho, e ele nos faz olhar para essa convocação, e eu quero resumir aqui em dois aspectos. O primeiro é que o chamado do reino é um convite para crer na mensagem e de mudança de vida. O chamado do Evangelho, o chamado do reino é um convite para crer na mensagem, para crer em Cristo Jesus, para crer na obra de Cristo Jesus, mas é um chamado para a mudança de vida. E o segundo aspecto é que o chamado do reino requer seguir o rei com toda a prioridade. O chamado do reino, o chamado de Jesus, exige de nós não somente a crença no Evangelho, não somente uma mudança de vida, mas a seguir Jesus como prioridade das nossas vidas. Nesse primeiro aspecto, o chamado do reino é um convite para crer na mensagem de mudança de vida. Em outras palavras, diria que o chamado do reino é um chamado que exige arrependimento e fé em Cristo Jesus. É interessante que quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, no Evangelho de Deus, segundo Marcos, nós vemos que o capítulo 1, na introdução desse Evangelho, nós vamos ver acontecer algumas coisas, dentre elas o batismo, a tentação de Jesus, mas nós vamos ver João Batista preparando o caminho, o mensageiro, o porta-voz que clama no deserto, que pregava um batismo de arrependimento para o perdão de pecados, mas que dizia que depois dele viria alguém mais poderoso do que ele e que iria batizar com o Espírito Santo. Os versos 14 e 15 conectam os ministérios desses dois pregadores de arrependimento, de João Batista e de Jesus. Mas é interessante que João Batista agora ele sai de cena. João Batista ele tinha uma função, a função de João Batista era preparar o caminho.
Ele mesmo diz, um outro evangelho, que era necessário que Cristo crescesse e ele diminuísse. Ele prepara o caminho. Marcos tira ele de cena agora, vai comentar somente da prisão, da morte dele mais para frente. E quem entra em cena agora, quem ganha destaque, é a presença de Jesus. É Deus assumindo uma natureza humana e habitando entre nós. E o texto que nós lemos diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. E dizia ele: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus, ele anda pela Galileia, ele vai pela Galileia proclamando as boas novas de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus, ele proclama, ele prega o evangelho, uma atividade que caracterizava ali o centro do seu ministério. E Jesus vem pregando, proclamando uma boa mensagem, uma boa notícia, o significado do evangelho. Essa expressão usada por Jesus, evangelho, as novas que trazem boas notícias, era um termo que estava em uso naquele contexto, quando Marcos o utilizou, mas não necessariamente em um contexto religioso, mas no contexto aqui, de forma mais abrangente. Esse termo significa a nova ou a notícia capaz de fazer a história, de mudar a vida, e não apenas uma notícia corriqueira. Essa boa mensagem está ligada à ideia da chegada do reino de Deus. Jesus dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Jesus declara que o tempo, que não é o Cronos, o nosso tempo, e sim o Kairos. A gente fala de forma geral como Kairos, como o tempo de Deus, mas na verdade o Kairos é o tempo no sentido de Deus fazer os seus propósitos eternos acontecer dentro da história do homem. É chegado. Esse tempo da história de Deus, entrar na história do homem, é chegado. O tempo está cumprido, pois agora Deus estava realizando tudo aquilo que tinha prometido desde Gênesis, pelos profetas, nas escrituras. Chegou o momento oportuno, o momento propício para que ele entre na história humana e estabeleça o seu reino. Aquele que deveria vir chegou. A boa nova do reino de Deus está aqui. Jesus é esse rei verdadeiro. E por que isso é importante, queridos? Esse fundamento como um pano de fundo, porque naquele contexto eles esperavam um rei. Eles esperavam um Messias, eles desejavam um rei, ou eles tinham em mente um rei que iria libertar eles da opressão social e política do Império Romano. Eles tinham a esperança de um rei messiânico futuro que expulsaria os conquistadores estrangeiros, redimiria Israel para viver em uma nova ordem de justiça. Mas o que nós temos aqui é Deus invadindo a história na pessoa de Jesus para redimir aqueles que estavam separados deles, ou dele. Ele é o Filho de Deus, amado pelo Pai, ungido pelo Espírito. Ele não somente proclama as boas novas, ele é o foco do Evangelho, e a sua vinda sinaliza a inauguração do reino de Deus, o seu governo, a sua soberania. O reino de Deus é um dos temas de maiores destaques no ensino de Jesus. O reino está ligado estreitamente às boas novas, à vinda dele. Com a vinda de Jesus é que o reino se aproximou, ou seja, é chegado, e a vinda de Jesus exige, Jesus vai dizer isso, arrependimento e fé. E a igreja, queridos, é composta, eu gosto de pensar em uma definição de igreja como uma comunidade de pessoas pecadoras, mas que agora, inconformados com os seus pecados, com arrependimento e fé, nasceram de novo e fazem parte dessa grande comunidade que expressa, que manifesta o reino de Deus, que carrega essa notícia, essa boa nova, que tem a missão de pregar e de viver essa boa notícia. E nós precisamos aprender isso com Jesus, porque
o chamado do reino é um convite para crer na mensagem, mas não somente para crer na mensagem, é um convite para mudança de vida. Seguir Jesus, andar nos passos de Jesus, ser modelado pelo Espírito Santo à imagem de Cristo Jesus, exige de nós mudança de vida. Fazer uma análise do nosso coração e falar o que eu tenho vivido ou como eu tenho vivido que não se conforma a esse evangelho. E para isso é necessário que um homem e uma mulher se apresentem diante de Deus com fé e arrependimento, não somente para ser salvo por Cristo Jesus, embora isso seja o mais importante, mudar a nossa natureza, a nossa condição, mas também para ser transformado por Cristo Jesus. E por isso a gente precisa cada dia, como igreja, dessa caminhada de fé e arrependimento. Eu não sei quanto dos irmãos aqui, mas eu não sou uma pessoa perfeita. E como eu sou falho, e na minha caminhada eu preciso diariamente ser conformado à imagem de Cristo Jesus, de fé e arrependimento, não para mudar minha natureza, porque Deus já fez isso por meio de Cristo Jesus, mas para viver esse processo que o Espírito Santo opera em nós, de santificação, de ser separado. Eu já estou separado, mas ser conformado à imagem de Cristo Jesus a cada dia. Eu preciso, como um cristão, como membro de uma igreja, como cidadão do reino de Deus, aprender a cada dia a ser um marido melhor, a ser um pai melhor, a ser um pastor melhor, a ser um filho de Deus melhor, a viver na minha vizinhança melhor, não porque eu quero ser melhor que os outros, mas porque o Evangelho me convida a esse seguir Jesus e a ser moldado à imagem a cada dia de Cristo Jesus. O Evangelho implica em transformação, demanda de nós a nossa fé, a nossa confiança, o nosso compromisso. Em Cristo nós somos chamados para uma vida, para uma jornada de fé. E a igreja, queridos, é essa agência que anuncia essa verdade. O chamado de Jesus nessa manhã é para você crer na mensagem, mas não somente para isso, é para uma mudança de vida, para uma transformação a cada dia. Porque a gente crer na mensagem, a gente depende de uma obra de Cristo Jesus, mas para essa transformação nós também dependemos de uma obra de Cristo Jesus, do Espírito Santo nos conformando a cada dia. Mas há um segundo aspecto que eu falei com os irmãos, que o chamado do reino requer seguir o rei com toda a prioridade. É crer na mensagem, é uma mudança de vida, mas requer uma prioridade, e a prioridade é seguir o rei. Marcos descreve o significado de Jesus na vida dos homens e mulheres que têm um encontro com eles. E nós lemos aqui Jesus chamando 4 pescadores para segui-lo. O texto diz que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia e Jesus vê 2 irmãos, Simão e André. E eles não estão fazendo nada, e eles não estão tomando um sorvete na praça, eles estão ocupados em sua tarefa de lançarem as redes no lago da Galileia, e Jesus os convida a segui-lo. E Jesus fala, não é porque vocês vão me seguir, penso eu, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixam o que estão fazendo e passam a seguir a Jesus. Não muito distante dali, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando ou consertando as redes, e Jesus também os convida a seguir, e eles deixam seu pai Zebedeu no barco com os empregados e seguem a Jesus. E isso sempre me gerou uma crise. Eu já preguei sobre isso aqui em outras oportunidades, não vou falar muito sobre isso, mas o que significa seguir a Jesus? Porque isso para nós que somos vocacionados, que entendemos a nossa vocação primeiro em ser salvo, mas também em dedicar a nossa vida a serviço do reino, você olha para isso e fala, uau,
e agora eu vou então pedir demissão do meu emprego, eu vou chegar lá para o meu chefe e vou falar: estou saindo hoje do trabalho porque eu entendi que o chamado de Jesus é para segui-lo, e eu vou deixar tudo porque eu quero ser pescador de homens, eu quero ganhar vidas para Jesus. Mas por outro lado, a gente poderia pensar que a profissão deles talvez gerasse alguma frustração, e por não estar satisfeito com o seu trabalho, eles poderiam então, de uma forma muito cômoda, deixar tudo para seguir Jesus. Estudiosos descrevem que poucas pessoas dentro daquele contexto na Palestina judaica eram ricas. A maioria eram relativamente pobres. A estimativa comum dentre os estudiosos é que de 70% a 90% da população do império era formada por camponeses. E algumas dessas pessoas eram pescadores e situavam-se em geral entre os ricos e os pobres. E a Galileia, essa região que Jesus está aqui, tinha algumas distinções. Os pecadores galileus não eram camponeses. Os estudiosos vão dizer que Tiago e João não eram possivelmente pobres. Eles tinham talvez alguns empregados, um privilégio talvez dentro daquele contexto de algumas pessoas melhores financeiramente. Em alguns outros textos do Novo Testamento, percebemos que Simão e André tinham provavelmente um relacionamento comercial com Tiago e João. Então eu imagino que esses discípulos não abandonaram as suas profissões porque eles estavam frustrados, porque eles ganhavam pouco ou coisa do tipo. Abandonar o negócio familiar e os parentes implicava grande sacrifício, uma atitude contrária à maioria dos valores daquela cultura. E olha a ironia de como Jesus está estabelecendo o seu reino com 4 pescadores. Que sentido isso faz na nossa mente dentro daquela realidade? Jesus estava escolhendo os 12, nós vamos ver o chamado dos outros mais para frente aqui em Marcos, e aqui nós temos a descrição de quatro homens que seriam os seus representantes oficiais, pregadores do Evangelho, que levariam a mensagem, a autoridade de Cristo. E olha que interessante, Jesus ele não escolheu nenhum rabino. Jesus ele não escolheu um escriba. Jesus ele não escolheu um fariseu, ele não escolheu um saduceu, ele não escolheu um sacerdote. Nenhum deles vinham das instituições religiosas do judaísmo. Ele selecionou gente que não era treinada em teologia. Ele não buscou a superioridade espiritual, intelectual da época. Ele selecionou pessoas dentro daquele contexto que eram notáveis pela sua profissão, que para eles, algum deles era irrelevante. Pescadores, coletor de impostos, pessoas comuns dentro daquele cenário. Mas o que nós sabemos quando nós lemos o livro de Atos, por exemplo, como nós fizemos na introdução do culto e ontem, quando nós continuamos vendo o que Deus faz através desses homens, nós vimos que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Não porque eles tinham talentos extraordinários, aptidões intelectuais, influências políticas ou religiosas, mas há algo importante que é o que eu tenho tentado frisar desde ontem para nós aqui, e esse é o cerne da mensagem dessa manhã, além de crer no Evangelho, é que Deus operou neles para que isso acontecesse. Queridos, eu não estou desvalorizando a importância de uma boa teologia, de boas leituras, de fazer um bom seminário. Isso é importante. Eu sou professor de seminário, eu valorizo isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos deixar o nosso eu muitas vezes de lado, para que Deus opere em nós. A igreja, queridos, não é obra do pastor Jefferson. A igreja não é obra desses elementos que ele apresentou aqui ontem à noite. A igreja é obra do Espírito Santo operando na vida desses homens, com dons que Deus deu para eles, com os irmãos apoiando, com dons que Deus deu para cada um dos irmãos,
para que Jesus seja servido com toda a prioridade. Talvez alguns desses homens, em algum momento da sua caminhada, vão deixar seu trabalho, vão se dedicar para o ministério, vão estar integralmente no ministério, mas para que isso aconteça, a igreja precisa estar orando, a igreja precisa estar envolvida com a consciência que é Deus que vai operar. Eu tenho um colega que a gente viveu uma fase junto do mesmo momento ministerial. E de concílio, de preparo para o ministério pastoral. E uma das coisas que às vezes a gente conversava na nossa ignorância, é que às vezes Deus nos colocava em situações no trabalho, para que o nosso coração ficasse desapegado ao trabalho, para que a gente conseguisse servir a Deus com mais intensidade. E a gente conversava sobre isso, a gente orava sobre isso, e essa era a visão que a gente tinha sobre o assunto. Mas olha como Deus trabalha em nosso coração para a gente ver que não é Ele, não é nós, mas é Ele operando em nós. Esse mesmo colega meu, ele trabalhou numa grande empresa, ele estava num dos melhores empregos da vida dele, e surgiu o momento para ele ir para o ministério pastoral. Ainda não integral, mas ele entendeu no meio do caminho, abandonou o seu emprego e foi para o ministério integral, dedicado para o serviço do reino. Não porque ele estava frustrado para o seu trabalho, não porque ele não trabalhava numa boa empresa, mas porque ele entendeu que aquele era o momento que Deus estava separando para aquilo. Não porque aquilo, a partir daquele momento, Jesus seria prioridade na sua vida, não, porque Jesus já era prioridade, mas ele deixou. E eu estava numa empresa não muito boa durante o período da pandemia, projetos legais, mas não tão contente. E depois da pandemia, Deus me direcionou para uma outra empresa. Eu estava num dos melhores momentos profissionais da minha vida. O Jefferson, meu amigo, ele sabe disso. Estava num dos melhores momentos, quando surge um convite para pastorear uma igreja, e eu não estou frustrado com o meu trabalho, eu não estou decepcionado com a minha carreira, eu estou num bom momento, os resultados estão vindo, mas ali eu decido deixar tudo para seguir a Jesus no ministério, não porque Jesus era minha prioridade a partir dali, mas porque Jesus já era minha prioridade. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Jesus precisa ser prioridade em nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque Ele vai fazer infinitamente mais através da sua igreja daquilo que nós imaginamos ou pensamos, porque a igreja é dele, mas Ele precisa ser prioridade do nosso coração. E a igreja precisa entender isso. Ele é prioridade. Aí vai chegar um momento do Lucas, do Rafael, de tantos outros, vai falar, ele é prioridade na vida desse garoto, ele vocacionou esse garoto, ele ama os outros garotos, ele ama Jesus, e a igreja impõe a mão, investe, e ele vai pastorear o rebanho de Deus, não porque ele está frustrado, porque a igreja, queridos, não é lugar somente para a gente estar aqui frustrado, embora a gente tenha momentos de frustrações profissionais e familiares e tantas outras, mas igreja é lugar para servir porque a gente ama o nosso Deus. Não porque a gente quer construir uma identidade, não porque a gente quer afirmar um ministério, o nosso nome, mas porque a gente serve, porque entendeu esse chamado do Evangelho do Reino de Deus, que nos chama a crer, que muda de vida e que nos faz amar a Deus com toda a prioridade. E Jesus imediatamente chama esses 4 homens para segui-lo. E é interessante que isso não é algo comum na tradição judaica, porque naquela tradição os pupilos escolhiam os rabis ou os mestres, e não o contrário. Jesus inverte a lógica aqui, ele escolhe. E o conceito, queridos, de seguir a Jesus, de ser um discípulo de Jesus, é o conceito de alguém que ouviu o chamado de seu mestre e resolveu unir-se a ele. A ideia de seguir é de ir atrás de alguém, de ir para algum lugar com outra pessoa, e ainda a concepção de algum tipo de comportamento e relacionamento modelado por outra pessoa. E a igreja de Cristo Jesus é de pessoas que Ele escolheu por meio de Cristo, e que o Espírito Santo convence do pecado,
que necessita crer no Evangelho para agora segui-lo. Ir caminhando com Ele. Marcos descreve para nós que Jesus inverte essa lógica do pupilo escolher o rabi. Jesus possui uma autoridade diferente de um rabi. Não se pode ter relacionamento com Jesus a não ser que Ele chame você. E a igreja é composta de pessoas imperfeitas, mas que foram chamadas por Cristo Jesus. À luz do chamado de Deus, todas as atividades e responsabilidades anteriores perdem importância à luz das exigências superiores do reino. O primeiro chamado de Jesus para nós aqui, queridos, e que deixa claro, a nossa vocação é para seguir Jesus, para entregarmos a nossa vida a Ele, para vivermos por Ele, para Ele. Mas dentre esses, Jesus separa e escolhe alguns que Ele capacita de uma forma para que se dedique ao Evangelho, para que se dedique ao pastoreio da igreja, ao cuidado da igreja, os missionários pelo campo. E quando eu leio esse texto, me vem à mente aquele hino bastante antigo do cantor cristão, que diz assim: se eu tiver Jesus ao lado, se por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. E aí o texto diz, a poesia diz: seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tendo a glória prometida, eu para o meu Senhor irei. Mas o importante é que a igreja é composta daqueles que entenderam a mensagem de seguirei ao meu bom mestre. Aqueles homens, Simão e André, ao ouvirem o convite de Jesus: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens, de imediato deixam de lado a sua vocação como pescadores e o seguem. Tiago e João deixam para trás o pai e os amigos e seguem a Jesus. As palavras de Jesus, queridos, têm um imperativo: siga-me. Mas para eles e para nós, para a nossa igreja, para essa igreja tem uma promessa: eu os farei pescadores de homens. Ele assume a responsabilidade de fazer deles o que é seu propósito. Ele assume a responsabilidade de fazer da sua igreja o que é o propósito dele para essa igreja. Deus continua nos chamando, embora Ele nos chame para diferentes tarefas. Primeiro Ele nos chama para ser algo mais significativos, para sermos discípulos de Jesus. Ele chama para pertencer a Ele, para pertencer a Jesus. E pertencer a Jesus, queridos, precede o servir a Jesus. E isso eu acho que nos nossos dias tem sido meio invertido. Pertencer a Jesus precede o servir a Jesus. E eu explico: por pertencer a Jesus, por ser salvo, eu obedeço e eu sirvo. Onde me mandar, irei. Alguns separados como esses elementos, e que Deus envie outros para serem forjados e treinados, para assumirem responsabilidades dentro da igreja. Outros que no meio da caminhada vão deixar esse grupo e vão ser espalhados servindo as igrejas, mas onde me mandar irei. E outros pelos mais diversos locais de Sorocaba, nas suas empresas, servindo a Jesus com as suas funções, servindo a comunidade. Porque seguir a Jesus é responsabilidade de todo aquele que se arrepende e crê no Evangelho. Eu quero caminhar para a conclusão, que o meu tempo estourou aqui. Eu fiz aquele cronômetro decrescente, e aí já lembra aquela aula de seminário, quando dá o tempo, o professor levanta a plaquinha e você já estourou 2 vezes o tempo. Mas eu quero dizer aqui que esse texto da nossa meditação nos convida, nos convoca
nos chama a crer no Evangelho. E a minha pergunta para você nessa manhã, querido, que está aqui, ou que tem visitado essa igreja, ou que tem participado dessa igreja como um frequentador, você já entregou sua vida a Cristo Jesus? Você já assumiu um compromisso com Ele de crer nesse Evangelho? Você já confessou os seus pecados diante deles? Você já ouviu esse chamado de que você precisa do perdão deles? Mas Jesus também nos faz olhar para essa convocação em dois aspectos. É um convite para crer na mensagem, mas para que você que já creu nessa mensagem, para mim, é um convite de mudança de vida. O chamado do reino é um chamado que exige arrependimento e fé em Cristo Jesus. Mas é um chamado para seguir ao Rei com toda a prioridade. E não pensa que servir ao Rei com toda a prioridade é a responsabilidade do pastor Jefferson. E mas não apenas dele. Desses outros que servem na liderança da igreja. É um chamado para cada um de nós. Ele precisa ser prioridade no nosso coração, queridos. A essência do discipulado de Jesus é olhar para Ele, é segui-lo, é ser semelhante a Ele para ser igual ou parecido ao seu Mestre. E seguir a Jesus, quando nós vamos ver o avanço dos evangelhos, não significa ingressar em um caminho de status, de aplauso, de remunerações altas, de privilégios específicos, de participar dos grandes banquetes daquela época. Implica em um caminho de morte, primeiro do nosso eu, um caminho de redenção, de rendição a Deus a cada dia, para que Ele seja prioridade, para que a gente não precise firmar nossa identidade no Evangelho, para que a gente, ou melhor, no ministério, para que a gente não precise firmar a nossa identidade numa posição que nós ocupamos, mas nós nos rendemos porque nós entendemos esse Evangelho e nós queremos que Ele seja o centro. Queridos, 15 anos, e que continue muitos outros até a vinda de Cristo Jesus, Ele sendo o centro. Uma igreja que ouviu o Evangelho, que é composta daqueles que entenderam esse Evangelho, que não são perfeitos, mas que estão caminhando nesse processo de mudança de vida, mas que querem servir o Rei com toda a prioridade. Sirvam o Rei com toda a prioridade, queridos. Peguem aquele garoto lá e falem assim, calma um pouquinho aqui, que é eu que vou te ajudar agora. Porque você quer servir o Rei com toda a prioridade. Pastor, hoje é só folga. Fica aí, você precisa descansar. É nós que vamos estar aqui. Pega no pé dele, que eu sei que eu conheço. Eu sei que ele é enérgico. Porque a gente entendeu que a prioridade é Cristo Jesus. E aí a gente se alegra em servir e ser membros dessa comunidade. Porque nós queremos servir o nosso Rei. E aí o pastor, Supremo Pastor, primeiro se alegra, o pastor se alegra de uma igreja que tem Jesus como prioridade. Amém? Que Deus abençoe a noite. Se os irmãos tiverem paciência, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Deus abençoe.